Muitos milênios atrás, o nosso pai andava em espírito e nós já estava lá naquela fundação do antes do mundo, ele já nos amou primeiro e ele disse: haja luz. E houve luz. Eu paguei a luz também, por isso que eu tenho luz. Tudo bem, gente? Bom dia, bom dia. Olha aqui, ó. Tava pensando, o que eu vou falar para essa galera de reciclagem? Olha aqui, lata caseira. Esse aqui é um alumínio, uma garrafa de alumínio, né? Não pode, vou mostrar rápido. Que acabou, a pessoa colocou na reciclagem. Outra coisa que é reciclagem. Isso aqui são latas domésticas. Para nós, ajuntando 1 quilo, dá 60 centavos. De 60 a 70 centavos. O ferro já estava mais caro, nós chamamos de ferro, né? Aí tem vários tipos de ferro, né? Aí é aquilo, né? Por aí deve ter. E hoje é segunda-feira, descansei bem. Depois de lavar aquela roupa, limpar a casa, fazer as coisas, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou descansar. Aí o que eu fiz? Eu fiquei lá no Facebook, no grupo com as pessoas, né, conversando, postando e falando do Evangelho do Criador Eterno, né? Porque ah, é maravilhoso, né? A gente fala, a boca da gente fala do que o coração tá cheio, né? Então, eu amo duas coisas que, assim, depois de uma certa idade, depois de 50 anos, para falar a verdade. Quando eu fiz 50 anos, a minha vida mudou totalmente daquela, daquela que eu tinha, né? E eu gostava de curtir, eu saía, fazia, namorava, e isso e aquilo, descia, subia, virava, via para lá e curtia as madrugadas, curtia as noites. Foi o que eu estava conversando com meu filho. Ele falou assim: nossa, mãe, mas você mudou muito, né? Você mudou radical. Eu falei, quando, na verdade, entre 50 e 55 anos ainda, porque eu fui para o sistema religioso, então eu fiquei muito, você fica bitolado, porque lá tem muito, tem, sai Satanás, e tem aquelas coisas de louco, aí eu ia visitar, eu ia numa igreja, eu ia em outra, eu ia em outra, aí o que que acontece? Por acaso, eu liguei aqui, aí o pastor lá, ele falou, não, porque tem um cara aí na internet que tá falando contra o sistema religioso, bibiribi. Falei, me interessei. Eu falei, nossa, que ideia. Porque a gente do século depois que Paulo, a graça bastou, que ele combateu um bom combate. Gente, o Paulo, ele deixou para nós um legado de, das instruções que Cristo deu para ele. Só que o Paulo, ele ainda lá naquela transição, ele ele falava, pregava, né? Não, lá no tempo de Paulo ele pregava, quem fala aqui é nós. Lá o Paulo ele pregava, né? Tanto que tem gente que fala, fiz uma postagem que nesse século não existe mais apóstolos, não existe mais, eu sou embaixatriz de Cristo, eu sou. Não, gente, olha a palavra, eu sou. Não, quem é? O grande eu sou é o nosso Pai. O Evangelho é do Criador eterno, do nosso Pai, certo? Agora, sabe, não precisa. Aqui no canal, por que eu pus Adriana Hadi e suas reciclagens? Porque reciclagens, eu aprendi muito com a reciclagem. Muito, nossa, eu aprendi demais, sabe? Quando eu comecei a fazer, há muitos anos eu comecei a fazer, eu já contei aqui embaixo, eu pegava, eu saí de uma situação, sabe, muito difícil, né? Por isso que eu falei, não existe pobre, existe mau caráter, certo? Aí eu saí, eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Como eu já tinha visto uma senhora, que eu já contei que foi embora, a dona Eulária, que faleceu, a dona Alice, eu conheci, elas, falaram assim, o que que eu vou fazer? Comecei a trabalhar com faxina. Saí da posição que eu estava, porque eu vivia muito bem, eu morava num dos bairros mais ricos de São Paulo, né, na Higienópolis, aqui em São Paulo, do lado do Colégio Rio Branco.
E aí o que que aconteceu? Eu falei, o que que eu vou fazer? Vim morar em bairro. Não era acostumada a morar em bairro, porque você morar ali no centro da cidade é uma outra coisa, é outro mundo, é outro, sabe, é outro nível realmente, né? Você morar lá pro lado da Higienópolis, você morar na Angélica, você morar, mesmo que seja ali na Baronesa de Itu, ali no centro, aonde que fica perto da boca do luxo e da boca do lixo. Eu frequentei tudo, boca de lixo, boca da... E eu vivia por lá. Eu não vinha para o bairro, eu não conhecia bairro. E viver em bairro é outra coisa. Falei, o que que eu vou fazer? Fui trabalhar de faxineira para umas falsas madame. Ah, falsas madame não pagavam. Eu estava quase pegando elas pelo pescoço. Aí eu lembrei de uma menina que eu conheci lá no centro da cidade, que ela foi uma das primeiras catadoras, carroceira que eu conheci. Aí trocando uma ideia com ela, falei, essa pô dá dinheiro? Ela falou, dá para você tirar um bom dinheiro, sim, dá para você tirar de tanto a tanto, como hoje, não mudou muito. Aí eu falei, aí eu conheci o seu Manuel, que ele tem um ferro velho. Comecei a pegar umas panelas, e comecei, né? E comecei a pegar latinha, comecei a vender. Aí os meninos, meus filhos bebiam cerveja, juntava as latinhas, juntei umas latinhas. Vi uma pessoa assim, comecei a observar quem trabalhava com isso e comecei a fazer o trabalho. Aí eu já. E nisso veio a pandemia. E aí o que eu estava falando? Aí o pastor lá falou assim que fulano de tal. Fui lá ver, que é o Geraldo Moraes, né? Aí eu segui ele, assim, fiquei ali com eles ali, escutando 4 anos quase. Foi 2019, 20, 21, 22. 22, 3 anos. Mentira, desculpa, falei. Às vezes a linha do tempo não é que eu menti, é que eu confundi. Aí fiquei ali escutando 3 anos e estou aprendendo, porque eu fiz o curso. Eu acho muito importante o curso de teologia para quem não tem noção do que é. Porque ontem eu fui num canal ali de uns meninos, ai, fiquei até triste, assim, triste porque tão jovens, eles falando ainda de mitologia, porque é o anjo, porque não sei o que. Aí eu pus lá, falei, para, gente, isso daí é fábulas judaicas, essa é mitologia. Aí o menino lá ficou bravo comigo, falou assim, a gente vai bloquear a senhora. Eu falei, demorou, bloqueia. E eu falei, não precisa de bloquear, eu estou saindo fora e vou tirar. Porque eles não gostaram, porque as pessoas têm chumigão de ouvir a verdade, não gostam de ouvir a verdade, né? Aí o que acontece? Me livrei ali do sistema religioso. Nossa, eu carregava 100, 200 quilos nas costas, porque eu estava bem, há 3 anos atrás não tinha problema no pé, trabalhei muito, glória a Deus. Eu trabalhava mesmo, eu pegava pesado, saía daqui da minha casa, como eu já falei, 2 caminhões por semana, lotado. Eu trabalhava no prédio ali, trabalhava, né? Todos aqueles problemas que eu tinha, eu vi. Só que eu trabalhava muito agitada. E o meu pai falava para mim, vai devagar, cuidado, para, cuida. Eu ficava, ia eu e o Snoopy para cima e para baixo, o Snoopão é aquele ali, ó. É o meu querido, só tinha ele. Aí depois veio o Samuelzinho, mais ou menos. Aí começou a encher a casa. Aí veio a Nininha, né? Que a menina ali me enganou. Falou que ia me ajudar. Ela estava com a cachorra, que ela achou não sei aonde. Fez falso protetor de animais. Dá para os outros criar, posta que o cachorro isso e aquilo, mas não tem um cachorro. Mas ela também tem. Aí ela veio canina. Mesmo falou assim, não, eu falei, você sabe que eu não posso ficar canina por causa da ração. Eu não vou aguentar, eu já tô com os 2. E ela me traz a cachorra prenha, eu não sabia, não entendia dessas coisas, né? Não tinha nada, nem pensei em prenha, né? Aí o Samuel catou, nasceu, o Samuel catou e o Snoopy catou ela também. Eu falo que a Nina e os seus 2, me aparecem mais 5 filhotes. Aí foi embora 3 e ficou a Nenezinha, que é a Duda, e ficou o Johnny. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou ficar com eles, porque ninguém queria cachorro. Aí agora apareceu esse aqui, ó, por último, que jogaram aí na rua.
E eu estava pensando, gente, vou pedir uma coisa para vocês. Na porta da casa de vocês, se vocês morarem em casa, põe um pote de, sabe aquele pote de sorvete? Eu acho que eu tenho por aqui. Sabe só o pote de sorvete? Ou qualquer pote que vocês usam, mas põe na porta da sua casa nesse calor. Os cachorros de rua é tão bom. Tem uma senhora ali que eu acho ela maravilhosa. Até os cachorros tomam água lá na rua de cima. Ela põe. Porque eles precisam lá, eles não estão se alimentando. Acabou a ração, né, Nupe? A outra semana já é a semana da ração. Então, aí foi o que eu falei. Aí eu conheci. Comecei a estudar sobre Paulo, tudo. Eu já era apaixonada por Paulo, porque eu conheci os espíritas gostam muito do que Paulo fala, né? E aí eu comecei a ler, aí eu li a história de Paulo, isso, aquilo, e hoje, né, aí estudando muito, aí por coincidência, eu falava, mas o que será que é esse dia do Senhor lá em Apocalipse? Fui pesquisar, aí fala que é o dia de domingo, um fala que é dia de sábado, outro fala não sei o quê. Eu falei, não, mas em outras passagens, né, tem sobre o dia da ira do Senhor, não é o dia do Senhor, é o dia da ira, o dia da ira, né, para cumprir o Apocalipse. Senão, como que o Apocalipse vai cumprir se você não entender da ira do Senhor? Outro dia eu falei para uma pessoa, mas eu estou na graça. Eu falei assim, tudo bem, não tem problema, a gente não tá. A gente não tá. Você tá na graça ou você é da graça? Aí até um moço ali no Facebook, ele também postou isso para mim. A gente tem que saber se a gente está ou tá né? Não, a gente já nasceu agraciado nesse século, nós já nascemos agraciados. A gente não tem nada a ver mais com a graça e nem com a graça imerecida. Essa era a situação dos judeus. Além da cruz, porque tem três partes, gente. Tem o antes da cruz, depois da cruz e o além da cruz somos nós, né? Bom, aí eu ficava com aquele negócio, aí o irmão Cláudio Mendes começou, porque eu sigo o irmão Cláudio desde quando ele começou também no YouTube, e ele é the best eu não sei se ele fez curso de teologia, mas ele pega o computador e vai para cima, e vai para baixo, e vai para lá, e vem para cá, e vai na Bíblia não sei aonde, vai na Bíblia Viva, vai na Bíblia. Aí eu comecei a ler, né, essa daqui, né, que ela é antiguíssima, ela é de 1900 e lá, né? E comecei a ler, aí eu vi ali o estudo, eu falei, nossa, para completar, para fechar, senão o Apocalipse não fecha, gente, a ira do Senhor. Agora o que está acontecendo lá em Israel? É antigo, eu sou filha de árabe, Had, quer dizer trovão, né? E o trovão casou com a Sade, que é a minha avó, né, por parte de pai. A minha mãe era italiana, calabresa, minha mãe era italiana e nasceu essa brasileira. Igual gente, hebreus, tem gente que viaja, não existe mais hebreus, gente. Aquela civilização de hebreus, ixi, deve ser bem pouquíssimo que onde eu pesquisa aí no Google para vocês verem, põe ali, ainda existe a civilização hebreia. Aí eu também, tudo que era encoberto, hoje para nós é descoberto, nós sabemos de tudo, quem procura acha, é igual na reciclagem, quem procura acha, procure acha, pesquisa. Agora a palavra no Evangelho do Cristo eterno, do Criador eterno, o Evangelho do Criador eterno, né? Já era, tá tudo cumprido ali. Se você for, mas olha o que está acontecendo na Israel. Gente, faz anos, infelizmente. E essa Israel que tem aí foi reconstruída pela ONU, aí já é uma situação geopolítica, aí já envolve a elite mundial, aí já envolve os reptilianos, aí já... Gente,
tem coisas que tem pessoas que não suportam ouvir. Sabe por quê? Por falta de conhecimento. Porque a maioria das pessoas não conhecem, né? Aí agora só fica Paulo, 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 Paulo. Quer dizer que tiraram Moisés lá e agora só estão. O Paulo não deu ordenança para ninguém, gente. Ah, mas Paulo falou. Não, o Paulo, ele deixou um legado, né? E nem foi ele, porque quem foi Lucas que foi lá e escreveu. Ia lá na cadeia, porque naquele tempo não podia. Vai assistir, assiste o filme, é interessante a história de Paulo. Aí você vai abrir um pouco a visão. Mas para fechar o Apocalipse, para ser consumado, realmente, se você não souber que existiu a ira do nosso Pai, você não vai entender, né? Não vai entender o Evangelho do Criador Eterno, né? Que hoje é eu aqui, ó, oi, hoje eu posso falar, né? E outra coisa, o Paulo, ele era machista. O Paulo era machista, que mulher não podia ensinar, que não sei o quê. Não, mulher pode estar aonde ela quiser. E eu tô aqui no Evangelho do Criador Eterno, certo? Eu, Adriana Hadi, levantando a bandeira de Deus, né, do nosso Pai maravilhoso, né? Mulher pode sim, gente. O Paulo era machista naquele. Por quê? Porque era costumes, dogmas, né? Dogmas judaicos, né? Ai, mas, gente, outro dia falando assim, mas na hora, gente, aquele lá, todas aquelas coisas, é moralidade, né? Você vê, em Israel, eles são socialistas, até hoje. Por quê? Porque eles são radicais, eles não são democratas, né? Agora já é geopolítica, aí já não vou entrar nessa parte, mas já Israel eles são, sabe? Eles vão lá no templo servir Alá ainda. Alá, 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 né? Os árabes também. Aí começa aquela discussão. Gente, é coisa de louco. Mas, foi Deus que permite. Não, quem permitiu eles fazer foi a política. A política, ela destrói. Por isso que está na palavra que não é para a gente se preocupar com essas coisas, não. Se preocupa com as coisas do alto, se preocupa com as coisas do seu coração, se preencha de amor, se preenche, sabe? É isso, né? Bom, falei que nem reciclou? Você reciclou? Vamos reciclar, vamos reciclar. Vamos separar. Nossa, esse fim de semana, gente, por causa da chuva, ninguém trouxe nada. Só sexta-feira, a minha vizinha e o esposo dela, que são maravilhosos, eles diz ela que passa aqui às vezes. Você fala muito. Mas eu falo do amor do nosso Pai, tá bom? Vou deixar aí uma ótima segunda-feira para vocês. Eu vou lá depois no Face. Muito obrigada por ser bem recebida por várias pessoas ali no Face, né? Eu fui ali no canal do irmão, fiquei triste. As pessoas, antes eu cumprimentava, oi, irmã fulana, oi, irmã ciclana. As pessoas agora, tipo, me ignoram. Isso é feio, gente. A gente não tem bandeira para levantar. Sabe quem que a gente tem que ser? A gente, todos nós, sabe por que o Evangelho do Criador Eterno é o melhor? Que nós todos somos irmãos em espírito. Ele não está procurando os verdadeiros adoradores. Os adoradores já estão aqui. Fui. Tchau.